O Japão é uma terra de contrastes fascinantes, onde a tradição e a modernidade coexistem harmoniosamente. Porém, além da sua rica cultura e tecnologia avançada, outro aspecto cativante que merece destaque é o seu clima intrigante. Desde as imponentes montanhas cobertas de neve até as exuberantes florestas tropicais, o Japão abriga uma variedade impressionante de climas e microclimas que despertam a curiosidade de viajantes e entusiastas da meteorologia. Das tempestades de neve que transformam paisagens em cenários de contos de fadas até a delicada temporada da flor de cerejeira. Explorar o clima do Japão é como desvendar os capítulos de um livro emocionante, onde cada página traz uma surpresa meteorológica. Prepare-se para ser envolvido por um país cujo clima é tão intrigante e diversificado quanto a sua própria cultura. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. O clima do Japão é muito diversificado e confuso até. Não dá para ir somente pela lógica e definir o clima daquele jeito que aprendemos no primário, que diz que quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, e quanto mais próximo dos polos, mais frio. O Japão consegue reunir diferenças climáticas nesse pequeno arquipélago, onde não só a localização deve ser levada em conta, mas também a umidade, pressão atmosférica, monções e topografia influenciam muito. É normal que duas províncias próximas tenham diferenças climáticas grandes. A regra da temperatura é óbvia, exatamente como aprendemos na escola. Para ficar mais fácil, vamos traçar uma linha reta horizontal pelo arquipélago. Portanto, quanto mais ao norte, ou seja, quanto mais você subir o Japão, mais frio e seco o clima é, sendo Hokkaido a região mais fria. Lá neva de novembro a abril e você vai precisar de roupas de inverno pesadas para suportar o frio. Acumular 1 metro de neve é normal e o verão é fresco e agradável. Lá ninguém mergulha no mar, pois a água é congelante mesmo no verão e é conhecido por não ter baratas. Tem japoneses lá que nunca viram uma barata na vida. E Hokkaido não é afetada pela temporada das chuvas. Voltando para nossa linha de ponto de referência climática, quanto mais ao sul, ou seja, quanto mais você descer o arquipélago, mais quente e úmido o clima é, sendo Okinawa a região mais quente do Japão. Procure obter um protetor solar poderoso e eu recomendo um guarda-sol também, porque mesmo que você passe protetor, a sensação de pele queimando com os raios solares é muito incômoda. Ao contrário de Hokkaido, em Okinawa faz calor de abril a novembro e uma blusa fina é suficiente no inverno. São raras as ocasiões que um frio mais intenso alcança a ilha de Okinawa, porém, a temporada de chuvas e tufões são intensos por lá. Agora eu vou explicar o porquê da gente não se limitar só nesses detalhes para definir o clima. Por exemplo, eu moro em Shiga, na região de Kansai, onde se localizam as províncias de Osaka e Kyoto, que ficam bem mais ao sul, ou seja, bem mais perto das áreas mais quentes. Aqui neva no inverno, mas Tóquio, que fica bem mais perto das áreas mais frias, não. Por que isso acontece? Porque essa região é protegida pelos Alpes centrais que cercam a área de Kanto, tornando mais difícil para as nuvens de neve trazidas pelas monções de inverno alcançar Tóquio. Difícil, né? Calma, eu explico. Para você entender melhor, é preciso aprender sobre monções primeiro. As monções são padrões sazonais de ventos, que são influenciados pela diferença de temperatura entre o oceano e terra. Durante o verão, quando a terra está mais quente do que o oceano, o ar quente e úmido sobre a terra sobe, criando uma área de baixa pressão e o ar frio e úmido do oceano flui para preencher essa área, gerando ventos úmidos que trazem chuvas intensas. Essas são conhecidas como monções de verão. As monções de verão contêm muita umidade trazida do Oceano Pacífico, portanto as áreas do lado do Pacífico do Japão é quente e úmido durante o verão, e chove muito. Por outro lado, quando a monção chega nos Alpes centrais, o ar escala as montanhas e nessa perde muita umidade, de modo que a área do lado do Mar do Japão fica relativamente seca e quente. Durante o inverno acontece o inverso. Quando a Terra está mais fria do que o oceano, o ar quente e úmido sobre o oceano sobe, criando uma área de baixa pressão, e o ar frio e seco sobre a Terra flui em direção ao oceano. Mas no inverno temos a umidade trazida pelo Mar do Japão, que formam nuvens pesadas e consequentemente neva muito nas áreas do lado do Mar do Japão. As nuvens esbarram nos Alpes centrais, impedindo a neve de avançar para a área do lado do Oceano Pacífico, tendo um inverno seco e praticamente sem neve por lá, na área de Tóquio. Por isso a diferença de nevar muito em Niigata e Nagano e em Tóquio, mesmo estando perto dessas duas províncias, não nevar no inverno. Em raras ocasiões acontece de nevar em Tóquio e vir uma baderna federal. Tudo para.
As pessoas não conseguem chegar nos destinos, congestionamentos. Fora essa peculiaridade climática, ainda tem a época dos tufões, que mais atingem o país em setembro. A época dos tufões vai de julho a outubro. Porém, em agosto, os tufões que nascem na bacia do noroeste do Pacífico começam a alterar a rota vindo em direção ao Japão. A área mais afetada é Okinawa, porque Okinawa fica logo do lado dessa região onde nascem os tufões nessa época. Mas é em setembro que os tufões mais alteram a rota, avançando para a ilha principal. Quando um tufão toma forma, cresce e começa a avançar, ele está no auge da força, e é com essa força que ele acaba atingindo primeiro Okinawa e em seguida Kyushu, que fica logo acima. E conforme vai subindo, vai perdendo força, e sempre se desfaz antes de chegar em Hokkaido. O tufão é um sistema que precisa de baixa pressão e se desenvolve usando o ar úmido sobre os oceanos quentes dos trópicos como energia. Por esse motivo, os tufões não podem prosseguir nos mares frios de Hokkaido. E mesmo com toda essa diversificação, as previsões meteorológicas do Japão são muito certeiras. A tecnologia de previsão do tempo do Japão continua melhorando a precisão a cada ano. As previsões meteorológicas do Japão são realizadas usando observação meteorológica da superfície terrestre, supercomputadores, satélites meteorológicos no espaço e outros métodos combinados. As previsões do tempo ajudam as pessoas na vida social e econômica, bem como na prevenção de desastres. Desde os tempos antigos, o Japão foi atingido por fortes chuvas, tufões e outros desastres naturais. E nossos ancestrais se envolveram em muitos tipos de diferentes esforços para desenvolver tecnologia para prever o tempo. Atualmente, os meteorologistas do Japão tomam decisões abrangentes, coletando vários tipos de dados observacionais e trazendo previsões precisas, ao mesmo tempo em que recebem os dados observacionais de satélites meteorológicos. Com isso, as margens de erro são mínimas e só se molha na chuva quem não conferiu a previsão meteorológica, porque ela fala até se vai precisar de um guarda-chuva grande ou se um dobrável basta. As previsões do tempo do Japão não só informam o tempo, mas também se o dia vai estar propício para estender roupa do lado de fora. Em época de polinose, informa a quantidade de pólen no ar. No verão, informa sobre a intensidade do calor e o grau de perigo que pode causar insolação e hipertermia. Informa a evolução da cor das folhagens de outono e na época do sakura informa a data aproximada da floração com um mês de antecedência. Fora isso, na época das chuvas, informa sobre as alterações atmosféricas que podem causar mal-estar. Na temporada dos tufões, conseguem prever com muita antecedência a rota aproximada que o tufão vai tomar. E hoje em dia, essa tecnologia está tão avançada que você não precisa esperar pela previsão nos noticiários, dá para fazer pelo controle remoto da TV. Eu sei que pelo celular dá para ver a previsão, mas como eu quero ver mais coisas além do tempo, eu sempre dou uma bisbilhotada lá na TV. Bom, só para mostrar bem básico para vocês, tá? Eu não posso mostrar o programa, não posso colocar o áudio, né? Vocês não podem ouvir porque os direitos autorais aqui no Japão é muito rigoroso. Tá, daí eu entrei aqui na página da previsão do tempo. Aqui é a região de Kansai, onde eu moro. Qual que é o trajeto das nuvens de agora, né? E aqui é a região de Shiga, onde eu moro. Esse buraquinho aqui no meio é o Lago Biwa, o maior lago do Japão. Aí tem a previsão por hora, amanhã e depois. Esse aqui é a previsão de hoje, que hoje não tá bom para secar roupa. A camisetinha, o desenho da camisetinha pingando, né? Não tá bom para secar. Os raios de sol também lá fora não estão fortes. Hoje tá nublado mesmo, apesar de estar muito quente. E a quantidade de pólen, isso aqui é cafum, quantidade de pólen que tá no ar, que hoje tem pouco. E é isso, foi um basicão sobre o clima peculiar do Japão. No próximo vídeo eu vou falar sobre cultura, costumes e clima mês a mês para te ajudar a planejar melhor a sua viagem. Se gostou, deixa o like, me incentiva muito. Inscreva-se e acione o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Saigo Madegorai Itadaki, arigatou gozaimashita. Mata ne, bye bye.